Olá, tudo bem? Pastor Gilberto Simão Aquino, com grande alegria, quero estar compartilhando com você a palavra de Deus que é viva e eficaz. Mês de maio, mês da família, nós temos orado e temos buscado na palavra ensinamentos que venha consolidar, que venha acrescentar a fé no seio da família que ama Deus, que ama a Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu quero falar sobre o papel da mãe. A mãe tem uma participação tremenda na formação dos filhos. E na minha mente há várias mães. Eva, mãe de Caim, de Abel. Sara, mãe de Isaac. Agar, mãe de Ismael. Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Joquebede, mãe de Moisés. Maria, mãe de Jesus. Isabel, mãe de João, e muitos outros que a palavra de Deus mostra. Mas hoje em especial eu quero falar sobre Ana, mãe de Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, um homem marcado por uma vida com Deus, uma autoridade, uma devoção, e tudo isso em resposta à graça de Deus, à oração que Ana ela faz antes mesmo de Samuel nascer. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 7. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Esse texto bíblico relata algumas particularidades. Ana, esposa de Eucana, quando se casaram ela era estéril. O costume da época é, quando a mulher fosse estéril, o homem poderia possuir outra mulher. E aqui o texto fala de Penina. Penina deu filhos a Eucana, e isso levou Penina a destratar, a provocar, a irritar Ana. Mas aqui é um exemplo de fé, de perseverança. Embora sendo destratada, sendo ofendida, ela não perde a fé, ela não perde a esperança. E o texto mostra que Ana, ela sente. O texto diz que ela não comia e que ela chorava. E você que me ouve agora, querido irmão, querida irmã, queria juntos aprender com você algumas lições na vida de Ana. No capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 11, diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O desejo de Ana era ter um filho. Segundo o costume da época, uma mulher estéril era algo que trazia uma frustração, e alguns interpretavam que não ter filho era uma maldição. Alguns entendiam que não gerar filho era como que a ira de Deus sobre a pessoa. Era honroso. Vale a pena dizer que quanto mais filhos, mais honroso era. E aqui o texto da palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 11, a Bíblia diz que ela faz um voto, ela faz um pacto, uma aliança, e o texto diz que ela se dirige a Deus como Senhor dos exércitos, da ideia da grandeza, do poder, da majestade. O problema, a situação dela era complicada, mas ela olha para o Criador como o Todo-Poderoso.
E aí ela assume o compromisso que o Senhor se compadecesse, que o Senhor abrisse o seu ventre, a sua madre. Esse filho que o Senhor lhe daria seria dedicado, consagrado ao ministério. É interessante que hoje, conversando com alguns pais, algumas mães, há uma certa alegria ao ver o filho se projetando na faculdade, no trabalho, na vida secular. Na verdade, é bom, é válido essa alegria, essa motivação, mas quantos pais que estão vendo o filho adquirir o sucesso na vida material, na empresa, na faculdade, no dia a dia, e não tem visto o filho crescer na vida espiritual. Não é pecado investir no filho, não é pecado ver o crescimento, a prosperidade do filho. Mas nós corremos um risco muito grande de optarmos por investir tempo e dinheiro na vida dos nossos filhos e termos o descuidado de não aplicarmos o nosso coração, a nossa oração, em oração para que Deus venha fazer uma obra e os nossos filhos venham a ser consagrados ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, à Igreja de Cristo na Terra. Ana, literalmente, ela está dizendo que ela quer consagrar o seu filho a Deus. Você consagra seu filho ao Senhor? Você, mãe, você ora com a sua filha? Você oferece os seus filhos a Deus em gratidão para que Deus venha usar, para que Deus venha capacitar, para que Deus venha revestir de uma autoridade, de um chamado para o ministério, para a obra do Senhor? Ana é um exemplo disso. Era estéril e ao orar, ao buscar a Deus, ela está dizendo que se este milagre, o milagre de ser mãe acontecer, o filho não é dela, o filho é do Senhor. O Salmo 127 diz claramente que os filhos são herança do Senhor. E algumas vezes nós pecamos e achamos que os nossos filhos são nossos, né? Os filhos a nós pertencem. E aí nós queremos direcionar, queremos até mesmo impor. Alguns pais que exercem a medicina, não, meu filho tem que ser médico. Outro, não, meu filho tem que ser um bom advogado, um bom empresário. E hoje, onde o futebol traz assim uma certa propaganda de fama, de dinheiro, o sonho de muitos pais, de muitas mães, né? Não, quero que meu filho seja um atleta, um jogador de futebol, ser famoso. E muitas vezes mães e pais têm esquecido que os nossos filhos devem ser dedicados ao Senhor, devem ser oferecidos a Deus. E no capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, de 1 Samuel, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Cremos, evidentemente, que Deus não se esquece. A memória de Deus é uma memória incomparável, inigualável. Mas para a gente entender que Deus, ele sempre, no seu tempo, ele atende, ele responde para a glória do nome dele. A oração que Ana faz é para glorificar o nome do Senhor. E o texto bíblico está dizendo que ela levanta de madrugada, que ela adora, ela exerce uma espiritualidade, ela exerce a sua fé com tamanha dedicação, que o horário para ela de madrugada é como que não afetasse, não trouxesse nenhum cansaço. E o texto está dizendo que o Senhor lembrou. A ideia é que o Senhor abriu a sua madre. E no capítulo 1, versículo 20, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você mãe que me ouve neste momento, diz assim: ela, Ana, concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho. Olha, esse era o desejo dela. A que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. E aqui está o milagre acontecendo. Ela é atendida pelo Senhor. Ela é respondida pelo Senhor. E aí eu aprendo que
o papel da mãe na criação do filho, da filha, é um papel sublime, é um papel relevante, nobre, é para a glória de Deus. E quantas mães perderam essa noção, perderam a maternidade e a vida secular, a correria, a preocupação consigo mesma, não tem dado a devida atenção ao filho, à filha, ao casamento. Mas Ana, o texto diz que Ana pediu ao Senhor, ela depende do Senhor, ela crê que é o Senhor que vai dar esta bênção, que é o filho. Ana, ela vê Samuel como bênção, não como tropeço. Ana não vê Samuel como problema, como fardo, como cruz. Filho não é cruz, filho não é fardo. Filho é bênção do Senhor na vida do casal, na vida da mãe. Meus amados amigos e meus irmãos, ainda no versículo 27 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Por este menino orava eu. Antes mesmo de Samuel vir ao mundo, Ana, ela intercedia, Ana orava, Ana ministrava na vida desta criança. Que belo exemplo a ser seguido. Você que ainda não tem filhos, quero trazer da parte do Senhor esta palavra. Comece a ministrar, comece a orar, comece a abençoar. Uma criança no ventre materno, ela recebe, ela absorve as informações, as orações, palavras abençoadoras, palavras que o pai e a mãe proferem no ventre, que profere ainda a criança no ventre ali de sua mãe, vai ter um efeito médio, longo prazo, vai ter um efeito para toda a eternidade. Foi isso que aconteceu com Samuel. Por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a petição que lhe fizera. Quantos pais pecando, quantas mães pecando, a correria, o materialismo, o consumismo, mães que já não oram, mães que já não abençoam os seus filhos. Vivemos numa sociedade em que filhos não obedecem os pais, adolescentes, crianças, jovens que não obedecem os seus pastores, professores, autoridades. O índice de criminalidade aumenta dia após dia em passos gigantescos. A criminalidade, o tráfico, as instituições que cuidam de menores infratores estão superlotadas. Estão tentando abaixar a penalidade, no sentido de diminuir a maioridade para a menoridade, para tentar colocar um freio em tamanha violência. Não somente os grandes centros, as grandes cidades, mas cidades que outrora eram calmas, tranquilas. Hoje a violência, hoje o tráfico, o consumo de droga. Pesquisas têm mostrado que o número de adolescentes entrando no álcool é grande, cada dia mais. Antigamente dizia que o ser humano, o homem ou a mulher, começava a beber com 18 anos, depois com 17, 16, 13, 12, 11 anos, estão consumindo droga, álcool, cigarro. E isso é preocupante. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ana orava. A minha opinião é que deve diminuir a maioridade na questão da penalidade, a questão da repressão do crime. Isso pode trazer um freio, mas não resolve. E tantos filhos e jovens e crianças desobedientes e violentas, os pais têm uma grande parcela. Os pais têm uma grande parcela de culpa por não investir tempo, não orar, não abraçar e não beijar. E Ana, que exemplo, uma mulher que ora antes mesmo do filho crescer, antes mesmo do filho nascer. Há uma preocupação, ela entende como presente de Deus. No versículo 28 diz assim a palavra de Deus: pelo que também trago como devolvido ao Senhor. Olha só, ela está trazendo Samuel ao templo por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Ela cumpre o voto de oferecer Samuel a Deus, ao ministério, a palavra, a ser ungido
do Senhor, ela entrega. Imagine, era estéril, não tinha filhos, ela ora, ela busca, Deus abre a sua madre. Não foi fácil. Eu vejo Ana com o coração quebrantado, eu vejo Ana com o coração dolorido, porque é uma mãe que ama, uma mãe que tem um afeto, uma ligação com o filho. Mas ela sabia que no templo ele seria bênção, no templo ele estaria ali para a glória de Deus. Nós devemos dizer: Deus, eu quero meu filho para a glória do teu nome. Eu quero os meus filhos, a minha filha, para a glória do teu nome. Na casa de Deus, no templo, adorando, cantando, servindo, sendo um missionário, sendo um líder, sendo um homem de Deus, um jovem temente que ama Jesus, que ama a palavra de Deus. E ela entrega o filho ao templo. Quantos pais que não levam mais o filho ao templo? E até mesmo ele não vai mais ao templo. Não, filho, você tem que ir à igreja. Mas pai, você não vai. Mãe, você não vai. E aqui ela está entregando, meus queridos, para estar ao lado do sacerdote ali. E a Bíblia diz que ela adora o Senhor ali também. Os filhos estão olhando para nós. Os filhos, eles olham mais a nossa atitude do que a nossa fala. O nosso exemplo fala mais do que 1000 palavras. Mãe, a sua filha está olhando para você. Mãe, a sua filha está olhando como você trata o seu esposo, como você trata a igreja, como você trata o seu pastor. Quantas mães que não têm a moral de orientar, de aconselhar, porque a vida é equivocada, não tem um coração novo. E Ana está dedicando Samuel ao templo. Em nome de Jesus eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a dedicar os seus filhos ao Senhor. E o Espírito Santo vai trabalhar de maneira tal que ele vai ser bênção, que ele vai ser instrumento, vai ser usado pelo Senhor. E é interessante, amados, que no capítulo 2, versículo 20 e 21, algo me chama a atenção. Ana tem um filho e ela entrega ao templo. E no versículo 20 do capítulo 2, e Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Olha só, o texto está dizendo que ela recebe uma palavra abençoadora do sacerdote Eli, para que o Senhor venha abrir a sua madre e venha dar filhos e filhas. E no versículo 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana. O homem de Deus, o pastor, pode orar, mas quem opera, quem abençoa, não é o homem, não é o lenço, não é o sal, é o próprio Deus. Abençoou, pois, o Senhor Deus a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Ana leva Samuel ao templo, oferecendo a Deus, e o Todo-Poderoso lhe dá mais 5, 3 filhos e 2 filhas. E ainda o texto vai dizer: o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Serei frustrado se o meu filho tiver uma boa profissão, tiver uma farta vida financeira, uma vida abundante de bens materiais, crescer no mundo acadêmico, no mundo secular, e não crescer na fé. Me sentirei frustrado, me sentirei derrotado. Quero que Deus abra as portas, quero que Deus abençoe, quero que eles venham crescer na vida financeira. Mas o meu desejo é que eles cresçam na presença do Pai, em compromisso com a palavra, em amor a Deus, a Jesus, em amor à igreja, com princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus. Ana, ela entrega Samuel, e agora ela tem mais 5 filhos. Ou seja, quando nós entregamos algo para Deus, Deus vai devolver centenas, milhares de vezes a mais para nós. Consagre o seu filho, consagre o seu casamento, consagre o seu lar a Deus, para a obra de Deus, para a glória do Pai, e a bênção será grande. Os nossos filhos vão crescer na graça, na palavra. A Bíblia diz que Noé pregou 120 anos e a multidão não se converteu, mas Noé entrou na arca com seus filhos. Isso me chama a atenção. Toda a casa de Noé estava na arca. Toda a sua casa está na igreja, está em Cristo, ama Jesus, ama a palavra. A Bíblia diz que Jó, ele levantava de madrugada para orar e para sacrificar pelos seus filhos. E quantos pais, quantas mães desapercebidas e não estão olhando os filhos esfriando,
pecando no mundo, na liberalidade, na imoralidade. Mas Ana mostra que ela dedica tempo de oração, ela consagra, ela quer ver Samuel louvando e glorificando a Deus. Oxalá que os nossos filhos sejam alvo da nossa oração, do nosso carinho, da nossa preocupação. Nós vamos orar, eu quero orar com você agora, para que os seus filhos sejam bênçãos diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo. Susana Wesley teve 19 filhos, e entre eles Charles Wesley, grande compositor, grande poeta cristão. John Wesley. Os historiadores dizem que Susana Wesley foi a mãe do metodismo e John Wesley o pai do metodismo. Durante o dia ela tirava 2 horas para orar e interceder pelos seus filhos. E ela educava, ela ensinava cerca de 6 horas os seus filhos com conhecimento geral e da palavra de Deus. Susana Wesley, ela passou valores, princípios. Na hora da refeição era proibido falar, gritar. Era proibido ir na cozinha pegar alimento, a não ser aquele alimento que tinha dentro, estava sobre a mesa. Ela criou com amor, com oração, com temor. 19 filhos. E muitas mães têm 2, têm 3. Muitas mães têm 1 filho e não têm autoridade, não tem domínio, não tem controle e não ensina o caminho do Senhor. Com muito temor, todas as mães e todos os pais prestaram conta diante de Deus sobre a educação, sobre a salvação dos seus filhos. Vamos orar. Amado Deus, que a família seja tratada pelo Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, abençoe essa mãe, que ela possa consagrar, que ela possa ministrar, que ela possa liberar palavras abençoadoras, palavras de Deus aos seus filhos. Guarda os nossos filhos, guarda os pais, guarda as mães, guarda a família brasileira, em nome de Jesus. Amém.